O anjo e eu saímos do inferno. Ele subiu ao céu e eu fiquei na terra. Arrumei as minhas malas e fui para os Estados Unidos participar do casamento do meu filho Robert. Quando cheguei, a minha esposa estava me esperando para o casamento. Ela havia chegado primeiro. A celebração do seu casamento foi dentro da igreja sede onde eu apacentava, que agora está sob o regimento do pastor Derek. Ele mesmo fez o casamento do meu filho. Agora, o meu filho estava casado com uma serva de Deus a quem ele pedia em suas orações. Eles vão morar na antiga casa em que eu e a minha esposa morávamos. Poucos dias depois do casamento do meu filho, os vândalos picharam e apedrejaram várias igrejas da cidade. A sede do meu ministério, que fora construída com bastante luta, foi pichada, e os seus vidros foram quebrados. Eu sabia que o Satanás estava furioso com as uniões das igrejas com a sede do meu ministério. Satanás estava furioso com a missão que eu fiz, e tentou me atingir. 2 meses depois, a minha esposa ficou doente, e morreu com a cabeça no meu colo. Eu vi um anjo descendo e recolhendo seu espírito. Vi a minha esposa com o anjo caminhando por um caminho verde que subia para o céu. O meu filho com alguns irmãos viajaram para Tóquio, para participarem do funeral de minha esposa. Antes de continuar contando o meu testemunho, vou fazer mais uma oração. Espírito Santo, se infiltre em cada alma que estão ouvindo esse testemunho. Alcance os seus corações. Seja como a correnteza da água escoando em cada vida, purificando e limpando. Enche eles com a sua unção para nunca mais serem secos, derramando seu óleo celestial. Entre no profundo do íntimo de cada pessoa e fortaleça os seus espíritos, regando o deserto de suas vidas, criando pastagens, semeando dentro dos seus interiores, batizando com o seu vento, assoprando nessas vidas, trazendo um avivamento. Derrama o seu calor em nossas vidas e não deixe o mundo esfriar, para que continuem adorando na comunhão contigo. E onde tem esse calor do Espírito Santo, tem transformação de uma nova vida. Esse calor produz unidade, e nasce no fundo de cada alma, nos dando forças para orarmos. Esse calor do Espírito Santo vai acender a chama viva em cada alma para se alimentarem do seu poder. O seu calor é o combustível que nos leva para o avivamento, unindo a sua igreja no amor em um só corpo. Esse calor está no meio do seu povo. Eu lhe agradeço por cada alma que está me ouvindo. Amém. Eu estava ministrando na igreja. Em uma visão, vi uma taça gigante de ouro no teto. Perguntei ao Senhor, o que significa isso? Ele me respondeu, essa taça gigante contém o meu azeite, que irei derramar o óleo santo sobre o meu povo. Eles creram em sua pregação. Agora irei trabalhar em suas vidas. Quando o Senhor me falou essas palavras, aquela taça gigante começou a derramar em cima de todo aquele povo. Eles recebiam suas porções e eram renovados na mesma hora. Minutos depois, aquela taça sumia. Chuvas desciam na igreja. Dessa vez era de Deus. Línguas repartiam como de fogo dentro da igreja. Aquela chuva não parava de cair. Depois, eu ouvi um vento forte que entrava na igreja e inflamava aquelas chamas que incendiavam a igreja. O fogo estava incontrolável. O povo profetizava e falava em línguas. Veja este depoimento. Eu me chamo Adria. Sou da cidade de Puebla. Antes do pastor Kenzo vir na minha igreja, eu estava orando, e Deus me revelou dizendo, vou mandar o meu anjo para a sua igreja. Eu disse, Senhor, quem é o seu anjo que vai mandar para a minha igreja? O Senhor disse, fique atento e verás. Poucos meses depois, uma voz me dizia, ele chegou, e vai visitar a sua igreja. Um obreiro da minha igreja chegou falando para mim que havia conseguido um contato de um missionário chamado Kenzo. O obreiro disse, Pastor Adria, posso agendar para ele ministrar? Eu disse, não conheço ele. Pode ser um falso profeta. Vou orar. Se o Espírito Santo aprovar, pode agendar para ele ministrar. À noite dobrei os meus joelhos e pedi uma revelação acerca desse homem. Com os olhos fechados vi um japonês. Suas vestes estavam tão brancas e tão alvas que parecia que ele não era desse mundo. O seu aspecto era de um anjo sem asas. A sua aparência era de um homem do céu, um enviado de Deus. Ao fazer a oração pedindo um sinal a Deus, ele me revelou que esse missionário era um enviado de Deus. Suas vestes brancas significavam santidade, obreiro separado do mundo, um homem que pertencia ao céu, e estava aqui na terra para cumprir a missão dada por Deus. Ele nasceu nesse mundo para esse propósito, levar o evangelho e sofrer pelas almas. Esse homem estava de passagem na terra. O seu tempo de vida estava ficando curto. No dia que esse homem foi ministrar em minha igreja, o Espírito Santo me disse, o meu anjo chegou. Minutos depois, esse homem entrou pela porta da igreja. Eu vi o seu rosto brilhar, e o seu corpo tinha uma luz que fazia sua roupa resplandecer. Ele estava cheio de unção e autoridade naquela noite. Na hora de ministrar convidei ele,
Ouça o que ele disse. Eu sou o pastor Kenzo. Fui ministrar na igreja do pastor Adria. Percebi que o povo daquele ministério andava em santidade. O pastor disse que aqueles poucos eram os remanescentes que sobraram. A maioria dos obreiros saíram daquela igreja, e o Senhor me revelou o motivo que fizeram eles mudarem. Tive uma visão. O Senhor me mostrou em uma visão, os irmãos saindo da igreja do pastor Adria e indo para igrejas liberais, trocando a verdade pela mentira. O Senhor disse, eles estão trocando o caminho estreito para viverem no caminho largo que leva para o inferno. Muitos estavam deixando o pastor Adria para congregar nessas igrejas. O Senhor me mostrava na visão homossexuais, lésbicas, afeminados e fornicadores. Todos esses eram membros de uma igreja onde o pastor ajuntava e falava somente do amor de Deus. Acolhia todos os povos rejeitados por outras igrejas. Esse pastor não repreendia o pecado. Esse pastor estava enganado, deixando o povo de sua igreja viver no pecado e fazerem tudo o que quisessem. E muitos irmãos estavam saindo de uma igreja séria que falava a verdade, trocando por uma igreja derrotada espiritualmente. Esse pastor dizia que nada era pecado, e que a salvação pela graça dava todo o direito deles viverem como quisessem. E todos os que estavam na igreja do pastor Adria se alimentando de Jesus, agora estavam nas igrejas liberais acreditando nas mentiras do diabo. Um povo santo que odiava o pecado, agora mudaram de igreja para viverem no pecado, e passaram a odiar a santidade. Eles começaram a perseguir a igreja do pastor Adria. Chamavam de igreja religiosa dizendo que o povo vivia de regras obedecendo leis. Eles tentaram corromper o pastor Adria querendo transformá-lo em um mercenário. O pastor não aceitou essa proposta, fazendo com que eles saíssem da igreja para abrirem seus próprios ministérios para ganhar dinheiro. Vi também pessoas saindo da igreja do pastor Adria, para abrirem suas igrejas para ganharem o seu próprio dinheiro. Esses pastores e presbíteros que ajudavam o pastor Adria, não conseguiram conter as suas ambições e abriram suas igrejas, deixando o pastor sozinho. Somente aqueles que obedeciam à doutrina santa ficaram, e são esses que Deus irá usar. Depois dessas visões, relatei à igreja do pastor, e logo vi anjos subindo e descendo naquele lugar. Fiquei maravilhado. Eu falei sobre as visões que estava tendo naquele lugar a respeito do trabalhar dos anjos. O povo glorificou a Deus. Eu orei ao Senhor dizendo, Senhor Jesus, eu lhe peço que abra os olhos desse povo só por essa noite, para que eles vejam os seus anjos. Quando disse isso, a igreja entrou em euforia. Todos ali estavam vendo os anjos. Houve júbilo, alegria e cânticos. O povo caiu de joelhos, e oraram a Deus pelas maravilhas agradecendo a Deus. Eu digo para vocês que me ouvem, se pudessem contemplar essa maravilha que Deus mostrou para a igreja do pastor Adria, estariam perplexos. Não importa se vocês não verem os anjos, somente creiam que eles estão em suas igrejas trabalhando por vocês. Se crerem, sentirão alegria do mesmo jeito, e pelos olhos da fé enxergarão essas maravilhas. Eu passo problemas como qualquer outra pessoa. Quando vem o vazio, desespero, eu dobro os meus joelhos e tudo isso vai embora. E quando as angústias vão embora, eu vivo uma vida de oração, e o Espírito Santo me visita e consola o meu coração. Ele vem todos os dias me consolar quando faço oração. Desde o dia que bebi daquela água cristalina do céu, a minha vida espiritual mudou. Não sinto mais sede de Deus. Sempre estou saciado do seu Espírito que está em mim. Sua paz e sua alegria reinam em meu ser. Sua unção flui pelo meu corpo e pela minha corrente sanguínea brotando de dentro para fora. Eu sou um vaso que transborda de unção. As pessoas gostam de ficar perto de mim, pois sentem a presença de Deus na minha vida. Quando eu oro por uma pessoa, o Espírito Santo que está em mim visita ela. Eu não quero glória por isso, mas eu quero dizer para todos que não é fácil conquistar essa autoridade. Foram 20 anos de oração, santificação e vigilância. Passei por vários processos para chegar onde cheguei. Fui testado por Deus. Fui provado. Meu ministério passou pelo fogo e resistiu. Os demônios me atacaram. Igrejas me perseguiram e os meus amigos me deixaram. Nunca deixei a minha fé esfriar. Mantive o fogo do Espírito Santo em minha vida. Cuidei dele para não se apagar. E essa chama arde no meu coração quando eu oro. Nunca deixei de orar apesar do silêncio de Deus. Eu sabia que ele estava me ouvindo. Renunciei tudo por Jesus. Sacrifiquei a minha vida para viver em santidade. Procurei agradar a Deus, andando reto e na sua verdade praticando a sã doutrina. O resultado de tudo isso foi o que eu conquistei hoje no mundo espiritual. Poderia ser famoso no mundo por pregar o Evangelho, mas rejeitei toda a glória do homem. Prefiro o reconhecimento de Deus. Eu sinto a minha alma e o meu espírito transbordar de azeite celestial quando vou ministrar nas igrejas.
pessoas são impactadas e não conseguem se conter. Toda vez que vou ministrar, pessoas são atingidas pelas chamas de fogo do Espírito Santo. Igreja, se vocês sentissem o que eu estou sentindo, nunca sentiriam esse prazer, nem mantendo relações sexuais com os seus cônjuges. O noivo Jesus consegue produzir uma sensação espiritual tão maravilhosa na noiva, que é a igreja. O Senhor me mostrou em uma visão muitas pessoas desistindo de servir a Jesus por causa das falhas das denominações. Eles desistiam por causa de erros dos irmãos. O Senhor disse: essas pessoas não estavam edificadas em mim, estavam edificados no homem em denominações. Tive outra visão. Vi Satanás inventando inovações no mundo para ser adorado. Vi uma grande armadilha pronta para capturar o maior número de almas para o inferno. O objetivo era o de arrastar a humanidade para a destruição. Satanás e seus demônios jogam sujo. Os demônios estudam os pontos fracos de cada cristão na terra para tirar do caminho da salvação. O Senhor me falou com palavras de preocupação dizendo: diga para o meu povo para não deixar a carne falar mais alto. Diga para beberem da minha água quando sentirem sede. Eu matarei os seus desejos e anseios. Tirarei os seus vazios e encherei do meu espírito. O mundo não pode preencher os seus vazios. Diga para buscar o meu batismo com fogo, para queimar as suas carnes pecaminosas, matando todos os desejos dos prazeres do mundo. O que mancha o interior é o pecado. Isso afasta o Espírito Santo. Quando Jesus me falou essas palavras, ele disse: sinto o que eu sinto. O meu rosto se transfigurou de preocupação, e lágrimas começaram a cair dos meus olhos. Pude ver o amor e o desejo de Jesus pelas almas. Não é do seu desejo que as almas se percam. Ele deseja salvar a noiva, e alertar o máximo possível para não perder mais almas cristãs. O Senhor me disse: diga para o povo não correr atrás de profetas. Irão encontrar muitos falsos profetas. São poucos os meus profetas. Todos aqueles que buscarem a minha presença farei deles profetas. Não quero meu povo atrás de sinais, mas farei que os meus sinais os sigam para onde forem. Irei transformar suas fontes secas em águas nascentes que correrão dentro de seus vazios, enchendo eles da minha unção, virtude e graça. Suas vidas darão frutos se andarem na minha presença como Enoque andou. E ir todos os dias para a igreja não é o suficiente. É necessário que vivam em oração em seus lares, e deem um bom testemunho de vida na sua empresa onde trabalham, e na rua onde moram. Estava orando. Meu espírito foi em uma reunião de demônios em um lugar secreto. Em uma visão, vi Satanás em uma reunião com os seus demônios. Ele disse: no meio de tantas denominações inventadas pelos homens, ainda existem pessoas que querem compromisso com seu Deus. No meio de 50 membros tem sempre umas 3 pessoas que não se dobram para o pecado. Vamos mexer na cabeça de muitos crentes e colocar que nada é pecado. A graça lhes dá o direito de serem salvos. Vamos espalhar discórdias, divisões, acusações, e fazer as igrejas guerrearem, fazendo eles se sentirem melhores do que os outros. Eles se envolverão em debates fúteis e esquecerão de suas salvações. Enquanto as almas vão morrendo, eles estarão com suas línguas ocupadas em discussões. Vamos fazer eles olharem para os defeitos e pecados da vida de outras pessoas, e fazermos eles se esquecerem dos seus, e não analisarem as suas vidas. Vamos fazer eles se ocuparem naquilo que vão condenar as suas almas no inferno. Vamos desviar as suas atenções da obra de Deus, e não deixar eles falarem da doutrina. Vamos mudar a direção do Evangelho, evitar que eles preguem a verdade para os perdidos, e usar os nossos pastores para tirarem os cristãos verdadeiros de suas igrejas e trazerem para as suas. Vamos exaltar os nossos pastores, levando eles aos 4 cantos do mundo. Os seus nomes serão conhecidos mundialmente. Igrejas implorarão para eles virem com as nossas autoridades. Vamos colocar medo nos verdadeiros cristãos para eles não pregarem para traficantes, ladrões, assassinos, viciados e prostitutas. Vamos colocar tanto medo neles, que eles se afastarão desses pecadores. E através dessas pequenas coisas realizaremos a nossa obra na vida desses. Temos um grande projeto para instalar neste mundo no século 21. Vamos promover os escândalos usando os cristãos, fazendo as pessoas se afastarem de Deus através dos escândalos. O povo, por causa dessas coisas, não acreditarão mais nos cristãos, nem nos que falam a verdade, e recusarão a verdade. Através dos atos de cada um que escandalizar o Evangelho, o povo não entrará mais nas igrejas, e não acreditarão mais na palavra de Deus. Vamos manchar todas as denominações do mundo usando os líderes ambiciosos. Vamos colocar as denominações em guerra, fazendo eles se esquecerem de nós e os ocupando nisso. Vamos fazer os pastores brigarem com as almas por causa dos dízimos.
colocando em suas cabeças que as suas igrejas vão fechar se não tiver pessoas o suficiente. Vamos usar cristãos para tirar pessoas que estão nas igrejas sérias e trazerem para as suas, colocando o espírito de confusão e fazerem eles acreditarem que a salvação está nas denominações e não no seu Deus. Todas as denominações guerreiam entre elas, falam mal das outras, mas esquece que as suas guerras são contra nós. Esse conflito não vai impedir das almas irem para o inferno. O Senhor me disse: pessoas estão apegadas em nomes de denominações, e não na minha palavra. Estão fracas espiritualmente, e se tornaram presas fáceis para o diabo. Satanás joga os seus ardis, e muitos não vencem por não estarem edificados na minha palavra. Eu disse: Senhor, denominações não salvam, mas tem muitas igrejas falsas que não pregam a sua palavra. Muitos são enganados nessas igrejas. O Senhor me disse: eu não quero meu povo nessas igrejas, mas tu não entendeste a visão. Satanás está colocando na mente das pessoas que nomes de denominações salvam, tirando o meu nome de Salvador e implantando a eclesiolatria. Ele tira o meu nome que salva, substituindo-o por nomes de igrejas. Eu é quem salvo. Qualquer igreja que tenha a minha verdade salvará almas. Não é a denominação, é a minha palavra. Denominações que falam a minha verdade auxiliam as pessoas no caminho da verdade, e tem as igrejas que são pedras de tropeço do engano, e levam as pessoas para o caminho do inferno. Aqueles que estudam a minha palavra, terão o discernimento de suas falsas doutrinas, e sairão dessas igrejas corruptas não concordando com as suas mentiras, porque a minha palavra esclarecerá e iluminará. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmos 119 e 105. Depois que o Senhor me falou essas coisas, tive uma visão. Vi uma mão negra descendo com um pão, e dentro dele tinha uma porção amarela, e muitos comiam daquele pão e se alegravam. Logo em seguida dessa visão, vi um cardume de peixes que devoravam uma planta no fundo do mar. Minutos depois, esses peixes morriam e boiavam na água. Perguntei ao Senhor o que isso significava. Ele respondeu: o pão que viste é a minha palavra. A porção amarela é a contaminação da minha santa palavra. A mão negra que viste é a mão de Satanás que manchou a minha pura doutrina. A cor amarela da porção significa a morte. Os peixes que vistes em cardumes correndo para devorar a planta, são as almas que vão atrás dos falsos profetas com fome da minha palavra. A morte que vistes dos peixes ao comerem a planta, são suas mortes espirituais. E a planta venenosa significa o falso evangelho que não salva, mas convence as pessoas a se apegarem nas coisas desse mundo, como o material e o dinheiro. Esse evangelho são plantas venenosas que não servem para nada. São sementes malignas do engano de Satanás que foram introduzidas nos corações de muitas pessoas para não dar bons frutos. Esse evangelho é atrativo e sedutor, visa o bem-estar de tudo. Não é o evangelho da cruz e da renúncia que os meus discípulos viveram. Esse evangelho não tem êxito no mundo espiritual. É o evangelho moderno de Satanás que entrou na minha igreja e deixou muitos doentes espiritualmente. Satanás lançou a sua semente maligna nos corações de muitos, fazendo eles entrarem em conflito com a minha palavra. Pessoas com corações aflitos e oprimidos são seus alvos. Satanás lançou a sua rede, e todos que não vigiarem em oração cairão na rede do engano. Ele implantou o joio dentro da minha igreja, que é o evangelho estranho à minha verdade para confundir o povo. Suas variedades de doutrinas têm entrado na igreja junto com o espírito de confusão, controlando as mentes que não têm o Espírito Santo. Somente existe uma verdade que é a minha palavra. O resto são areias movediças que prendem almas, afundam e levam para o inferno. Os meus soldados estão parados, não querem levar a minha palavra, enquanto o exército dos falsos profetas está espalhando suas mentiras e conquistando almas, ganhando espaço nas cidades. Fui orar, e o meu espírito foi até a reunião de Satanás e seus demônios. Eles falavam sobre as crianças. Satanás dizia: as crianças são os futuros do amanhã. Temos que contaminar os seus corações e suas mentes através dos filmes, brinquedos e seriados. Se nós corrompermos as crianças e os adolescentes, futuramente não existirá igreja. Vão ser apenas templos religiosos de pessoas que não vivem o evangelho. Os costumes dos filhos dos crentes que crescem ouvindo a palavra e andam na igreja serão corrompidos. Existirá denominações, mas o povo santo irá se acabar. Os seus pais verão inocência em um desenho infantil, mas eles não saberão que o que está em oculto nos desenhos e filmes é a força espiritual que age por detrás. Tudo isso são sementes plantadas em seus corações. Esta geração está sendo programada através da televisão e das músicas seculares. Satanás viu o meu espírito e disse: não poderá fazer nada para me deter. O meu espírito voltou para o meu corpo. Jesus me disse:
meu servo, tudo de ruim que meu povo vê, contamina os olhos, e se os olhos forem contaminados, todo o corpo será também, e os ouvidos que escutam as músicas do mundo contaminam a mente e o coração. Em outra visão, vi o espírito de lesbianismo, homossexual e transexual possuindo crianças que assistem televisão. Esses demônios entravam em seus corpos a partir dos olhos, ficando dentro de suas mentes. Tive outra visão. Vi Satanás e os seus demônios dentro de um estúdio de gravação. Nessa reunião, eles planejavam contaminar mais louvores com vingança, discórdia, guerra, exaltação e ostentação nas músicas evangélicas. Vi como as letras direcionavam os louvores para os seus efeitos, suas conquistas, soberbas e egos dos homens, esquecendo de louvar para aquele que deu vida por eles. Na reunião, Satanás disse: Vamos fazer os cantores evangélicos virarem celebridades, e assim ganharemos suas almas. Eles venderão a palavra de Deus como seus shows, não louvarão por gratidão, e sim pelo dinheiro. Os seus nomes já estão no inferno. O meu espírito voltou para o corpo. Jesus me disse: meu servo, Satanás tem desviado muitos do meu caminho. Eu não vim oferecer fama, reconhecimento e aplausos. Eu disse que eles seriam perseguidos e odiados por causa do meu nome e passariam aflições. Em uma curta passagem que tive na Nigéria, ouvi falar na famosa Igreja Sinagoga das Nações do profeta TB Joshua. Eu fiz uma visita nesse templo que fica na cidade de Lagos. Eu não a conheço por não assistir à mídia podre, mas fiquei sabendo de sua fama na Nigéria. Ele é um pastor milionário. Não é pobre igual muitos pensam. Ele enriqueceu com o dinheiro das pessoas pobres da Nigéria. Ao entrar naquele gigantesco templo, multidões de pessoas estavam naquele local. Eu senti uma grande carga negativa, uma energia muito pesada para uma igreja séria. Fiquei olhando para esse profeta. Logo a minha visão se abriu. De trás do altar, vi um trono negro e o nome de Lúcifer, e um demônio terrível que realizava muitas curas. Esse homem estava trabalhando com libertação. O que eu vi naquele lugar não foi libertação, foram manifestações demoníacas, e grandes possessões aconteciam nesse lugar. Esse pastor chamava os demônios para morar nos corpos dessas pessoas. Legiões de demônios dos ares entravam pelo teto daquele templo se camuflando dentro dos corpos das pessoas. Os demônios ficavam em silêncio, escondidos ocultamente dentro de cada pessoa sem se manifestarem, passando uma aparência falsa de libertação. Eles se manifestavam e depois fingiam que tinham saído, ficando muito quietos. Quando as reuniões terminavam, as pessoas saíam daquele lugar cheias de demônios. Em uma igreja séria, os demônios não podem se esconder, são obrigados a se manifestarem por causa da presença do Espírito Santo. No meu ministério eles tentavam se ocultar, mas o fogo do Espírito Santo queimava eles. Não podiam resistir às chamas de fogo da destruição. Igrejas que não agradam a Deus não têm a presença do Espírito Santo. Nessas os demônios são resistentes e não se manifestam. Se houver qualquer manifestação de demônios, é somente para enganação dentro da igreja. O Espírito Santo me revelou que esse falso pastor é como um tipo de Messias africano, que tem obra de caridade para ajudar as crianças e pessoas pobres, mas a realidade é uma forma de ganhar almas para Satanás. Muitos me falaram que ele operava milagres em nome de Jesus. Eu disse, mesmo que fale em nome de Jesus, não significa que é o Espírito Santo. Em Mateus 7, 22 a 23 diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O Espírito Santo não atende àqueles que não têm a credencial de Jesus. Os demônios operam mesmo falando no nome de Jesus. A minha visão foi além nos 12 reservatórios de água benta que tinham nessa igreja, chamado de águas da purificação de pecados, onde as pessoas entravam com TB Joshua para tomarem banho. O Espírito me revelou que ele é um fornicador. Esse homem seduzia as mulheres da sua igreja se prostituindo com elas para que elas ficassem férteis e curadas do útero. O que eu vi foi o demônio do curandeirismo e falsas libertações. Ele não libertava, aprisionava mais as pessoas nas mãos de Satanás. Ninguém de outros ministérios tinha oportunidades naquele local, a não ser os seus obreiros, todos que têm a autoridade de Jesus. Eu vejo um anel espiritual na sua mão direita. Naquele falso profeta, não havia o anel da autoridade de Deus no seu dedo. Todos os servos de Deus que vivem a verdade, eu vejo o anel da autoridade de Deus em seu dedo. Aqueles que não têm o anel, expulsam demônios e curam, não vêm da parte de Deus. Vi muitas pessoas sem o anel,
operando muitas maravilhas. Não havia o fogo do Espírito Santo em suas vidas, mas um demônio do lado delas realizando as curas. O que me surpreendeu é que o dedo de TB Joshua não estava como as mãos de outros falsos profetas que não tinham nenhum anel. Ele foi o primeiro falso profeta que vi com um anel de cor negro na sua mão esquerda. Esse anel era espiritual, igual ao anel de ouro da parte de Deus. Não se vê com os olhos carnais, somente aqueles que Jesus permite. Vi muitas legiões voando no teto daquela sinagoga de Satanás. Eu saí daquele templo por não suportar a enganação. Essa não é a primeira e nem vai ser a última igreja que visitei onde os demônios operam sinais. Já tinha ido a uma igreja de uma bispa que não era liberta da vaidade e expulsava demônios. Eles apenas fingiam que iam embora, para o povo acreditar que aquela mulher tinha autoridade de Deus apesar de não deixar suas vaidades. As suas doutrinas liberais conseguiam credibilidade. Eu alerto a igreja. Jesus não dá autoridade para qualquer um. Ele delegou sua autoridade aos seus discípulos e hoje está nas mãos da verdadeira igreja. Jesus nunca daria autoridade para cristãos enganarem o povo com falsa doutrina. Jesus não pode dar dons para os falsos profetas. Se Jesus fizesse isso, estaria concordando com o engano. Jesus nunca faria aliança com a falsidade. Quando Deus criou o mundo, Ele separou a luz do abismo das trevas, assim como os que estão na escuridão do inferno e não podem passar para a luz do paraíso. Em 2 Coríntios 6, 14 a 15 diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Jesus é a luz, e não pode ter parte com os que servem às trevas. Dias depois de ter visitado essa igreja sinagoga das nações, voltei para o hotel que aluguei na Nigéria. Tive uma visão. Vi uma igreja que estava coberta de uma lona negra. Essa lona estava a 5 metros acima do teto daquela igreja. As pessoas oravam, e as suas orações não subiam até o céu. Paravam na cobertura negra. Minha visão foi mais além. Vi 4 bruxos fazendo um grande ritual satânico para bloquear as orações daquele povo. Perguntei ao Senhor o porquê aquela igreja estava perdendo a guerra para aqueles feiticeiros. O Senhor me disse: essa igreja está morta em suas iniquidades. Não se arrependem dos seus pecados. Suas orações não têm efeito contra as forças do mal que esses feiticeiros mandam. Ao ver a situação triste dessa igreja, fui fazer uma visita. Quando o pastor Abayomi Etebo me passou a oportunidade, eu subi no púlpito e disse para eles abandonarem os seus pecados, e fazerem um clamor de humilhação diante de Deus. A palavra foi de correção, e o povo chorou se arrependendo, e depois fizeram um grande clamor. A minha visão se abriu, vi um anjo com uma espada de fogo flamejante que descia do céu, e rasgava aquela cobertura espiritual com a espada. Quando aquela cobertura negra foi repartida no meio, as orações que estavam retidas começaram a subir para o céu. Depois dessa visão, o povo terminou o clamor. Uma mulher cristã estava parada. Vi um capacete de ouro descendo do céu e vestia a sua cabeça. Demônios de fora da igreja lançavam bolas negras de fogo na cabeça dessa mulher. Mas aquelas bolas não conseguiam penetrar naquele capacete de ouro. Sua cabeça estava bem revestida, e todas as bolas batiam e caíam no chão. Perguntei ao Senhor o que isso significa. O Espírito Santo me revelou e disse: ela tem estado confusa a respeito da doutrina verdadeira. Muitas igrejas falsas implantaram um falso evangelho em sua mente. Ela deu ouvidos às mentiras. Os demônios estão atacando a sua mente para colocar confusão e deixar ela louca. Hoje esse espírito de confusão caiu por terra, e está saindo de sua vida. Ela foi revestida com o capacete da salvação e nunca mais será enganada. Ela está com a sua mente protegida. Dardos malignos não penetrará mais em sua cabeça. Através desse clamor que houve nesse lugar, ela se doou e derramou a sua alma na presença de Deus. A oração da igreja foi essencial para a derrota de Satanás e de seus bruxos. Eles fizeram uma aliança de fidelidade abandonando o pecado. Depois daquela visão, a igreja terminou e fui para casa. Ao chegar, descansei e fiz a oração da madrugada. Tive uma visão terrível. Vi um exército de demônios se unindo para me matar e derrubar a minha fé. Eles planejavam fazer eu cair e destruir o meu ministério. Nessa reunião, subiam demônios do inferno, dos mares, da terra e dos ares. Um principado da Nigéria disse: vamos atacar o missionário Kenzo. Vamos destruir o seu ministério. Vamos atacar todas as áreas de sua vida. Ele tem um ponto que vai abalar a sua fé. Temos que derrubar ele, e fazer ele pecar negando o seu Deus, e depois que ele cair no pecado, mataremos, e levaremos a sua alma para o inferno.
Esse pastor tem revelado os nossos segredos.